Dia 23 de junho é o dia do lavrador. O lavrador é aquele que cultiva o solo, né, arando, adubando, semeando, para que o solo produza alimento que serão consumidos por toda a população. Né? É um termo conhecido nosso que lemos a palavra de Deus, pois o povo, né, de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar um povo agrícola. E em muitas oportunidades, os profetas, os evangelistas, os escritores da Bíblia e o próprio Senhor Jesus Cristo, né, ilustra o reino de Deus, né, trazendo elementos da natureza. Então hoje é o dia do lavrador e a Igreja Batista Povo do Alto, né, agradece a Deus pelas suas vidas, né? Aonde quer que você esteja, né? Seja na agricultura familiar, seja o pequeno agricultor, né? Seja o grande agricultor, esses que têm contribuído para trazer alimentos para a mesa de todos nós. Quero deixar com vocês dois textos, né, da palavra de Deus. Um se encontra lá no Velho Testamento, no livro dos Salmos, e o Salmo 126, que é um dos cânticos de celebração, um dos cânticos de peregrinação, quando o povo cantava indo para a casa de Deus em Jerusalém. Então diz o Salmo: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Né? Nesse momento que estamos vivendo, precisamos também fazermos esta oração. Né? Estamos chorando pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, né, que têm sido vencidos pelo Covid-19, mas também estamos nos alegrando por aqueles que têm vencido e cantado, né, com alegria, né, a vitória do Senhor. Então, você que é lavrador, sinta-se abraçado por nós. Estamos orando por você, para que Deus preserve a sua vida. E Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, ele também usa, né, uma ilustração da agricultura, né, para explicar a propagação da mensagem do reino de Deus. E ele vai dizer assim para todos nós, capítulo 3, verso 23 de 1 aos Coríntios. Paulo nos diz, né? E aqui ele vai estar orientando a igreja diante daquela situação de, né, desentendimento entre os irmãos. Um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo. Aí Paulo escreve aos irmãos, né, usando uma ilustração da agricultura, para que eles entendessem
o verdadeiro propósito daqueles que são lavradores, daqueles que são semeadores, daqueles que são agricultores, que estão lavrando, cuidando, adubando vidas para que a mensagem de Deus seja lançada e no tempo de Deus produza o crescimento esperado. E aqui aqueles irmãos já tinham recebido essa mensagem, a semente já tinha caído, mas o crescimento estava sendo dificultado pelas ações de cada um. Então Paulo escreve para orientar aqueles irmãos, ele diz: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo, por meio dos quais você vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Então, neste dia do lavrador, todos nós que somos lavouras de Deus, que somos cooperadores de Deus, vamos ajudar uns aos outros para que o crescimento seja o crescimento esperado pelo Senhor, né? Vamos continuar lançando esta semente do reino, né? Em todo o tempo. Quando vamos lançar essa semente? Não tem tempo para lançar a semente do reino. Então, que neste dia nós, como lavradores, né, dessa seara, possamos estar tendo o cuidado necessário de um lavrador, olhando a terra, arando a terra, adubando a terra, lançando a semente na terra, esperando o tempo que o Senhor dará o crescimento. A Bíblia diz que a terra são os corações dos homens. E a orientação é semear. A orientação é semear. Pois nós não sabemos em que terreno, né, a semente vai produzir. Então vamos semear em todo o tempo e deixar que o Senhor dê o crescimento no tempo do Senhor. Então o desejo do nosso coração é nós, como mensageiros, né, do reino de Deus, semeadores do reino de Deus, continue lançando a semente que é a palavra de Deus, para que as pessoas possam se apropriar desta palavra e desfrutem das virtudes do reino de Deus, que Jesus diz, Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 14, 17, ele vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então vamos lançar essa semente e deixar que a fonte que brota da vida que recebe o Espírito Santo produza o crescimento. Que Deus continue nos abençoando.